Aí, foi? Ah, finalmente. Bom dia! Começando mais uma aula aberta. Finalmente tivemos aqui uns contratempos técnicos, mas já conseguimos. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de que por que muitas vezes a pessoa ela tem um preparo, ela tem capacidade, mas consegue ela não consegue mostrar ao mundo o quanto ela é boa, né? Então, peraí, que eu acho que parou de compartilhar, é isso? Eu não sei o que está acontecendo, eu compartilho, mas a tela não tá indo. Impressionante, viu? Quando a gente quer fazer um negócio bem bonitinho, mas não vai. Beleza. É, bom, eu vou me apresentar aqui, eu sou a Maria Ramos, né? Para quem ainda não me conhece, eu trabalho com comunicação já há 30 anos, desde que comecei a minha carreira. Eu sempre trabalhei com comunicação. Comecei lá na Bosch, depois fui para a área de congressos médicos. Passei por várias empresas, muitos projetos, e já tinha esse trabalho, né? Eu já tinha desenvolvido o método raio-x da comunicação. Quando nós chegamos na pandemia, eu já estava com a minha empresa aberta, a Mar Comunicação abri em 2017, e em 2019 eu fiz o evento de lançamento oficial, porque até 2019 eu estava ali na dupla jornada, né? E então comecei a me dedicar totalmente à Mar Comunicação, no início mais voltado para eventos, principalmente congressos médicos, mas aí nós tivemos a pandemia e, e eu acabei tendo que me reinventar, buscar novos públicos, porque os médicos também não estavam acessíveis, enfim. E aí nasceu esse trabalho de desenvolvimento da comunicação para mulheres, para todas as pessoas que querem desenvolver essa habilidade. E eu descobri, né, que, nossa, é muito grande, né, a necessidade do desenvolvimento da comunicação. As pessoas têm muita dificuldade, têm muito pânico na questão do falar em público, mas não só na questão do falar em público, na questão de criar entendimento, de se posicionar, de engajar. Então, eu comecei esse trabalho e principalmente fazendo esse começo do desenvolvimento da comunicação, que é ali no entendimento da comunicação, no destrave, né? no, Naquela questão de que você começar a se posicionar, começar a mostrar o seu valor, né? Então, esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo e que tem me dado aí muitos frutos, tenho conseguido ajudar muitas pessoas com isso. Então, vamos voltar um pouquinho, que na última aula eu falei, nós falamos que tudo comunica o tempo todo, né? Na última aula, nós falamos sobre imagem, né? Que a imagem fala primeiro, né? Que a nossa postura, né? A coerência, a constância que vai construir aí uma autoridade. Então, hoje, a gente vem com esse tema, que não basta ser bom tecnicamente, é preciso comunicar isso. Então, assim, uma aula, ela vai complementando a outra, né? E aí, quando a gente fala, não basta ser bom tecnicamente, é preciso comunicar isso, a gente entra no mundo profissional, né? Essa parte, a comunicação hoje voltada mais para o trabalho, né? E aí a gente começa a nossa comunicação, o desenvolvimento da nossa comunicação, ela começa lá na infância e a gente vai criando padrões, como eu já
falei com vocês aqui em outras aulas, e aí a gente vai automatizando, né? Vai ficando automático. Então, quando você começa a estudar e se preparar, não é de um dia para o outro. Você começa com o seu sonho lá de criança, o que você quer ser, né? Bombeiro, eletricista, e aí médico, engenheiro, né? Então, começa aquele sonho, né, de criança, a paixão pelo que faz, né, que é cuidar dos animais, que é salvar vidas. E aí as pessoas elas vão atrás dessa formação, vão estudar, vão se dedicar, né? E o sonho realmente é de que você se torne um mestre, você se torne uma influência, né? Só que quando ela chega na vida adulta, né? Ser uma influência, ser um exemplo para os outros na sua profissão não é tão simples assim. E aí ela descobre que não basta ser bom, né, simplesmente no que ela faz, ser aquele profissional tecnicamente competente, com vários cursos, especializações, ela precisa comunicar o quanto ela é bom. E aí, aquele profissional que tem todo aquele sonho, toda aquela carreira sendo construída, ele se vê invisível na multidão. Né? Eu recebo aqui hoje muitas profissionais incríveis, né, que já fizeram especialização fora, mas que não conseguem ter visibilidade. Então, imagine você, né, lá naquela reunião, né, num espaço para apresentar seu negócio, e nessa hora você entra em pânico, muitas vezes não consegue apresentar. Então, assim, o profissional incrível, ele se torna invisível, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento, acaba atrapalhando todo o posicionamento que ele gostaria de ter. Como que o mundo vai saber de você, né, se você é bom realmente, se você não comunicar isso? Então, aqui começa nas pequenas coisas. Né? A comunicação a gente constrói no dia a dia. Por isso, inclusive, que eu fiz esse canal, esse momento de estar falando sobre comunicação, de que tudo comunica o tempo todo, que a comunicação é uma habilidade, que ela tem que ser trabalhada, desenvolvida, e não é de vez em quando, não é em um curso, é todo o tempo todo. Se você não consegue ir numa reunião, sentar lá na frente, se posicionar, se você não consegue debater com os seus colegas, né, defender as suas ideias, como que você vai conseguir fazer isso num momento importante, num momento de pressão, né? Então, assim, a comunicação, ela tem que ser desenvolvida e ela tem que ser trabalhada todos os dias, né? O tempo todo, porque não vai ter um momento em que você vai ter a desenvoltura se você não está construindo isso. Então, hoje é muito importante, né, a gente falar sobre o desenvolvimento da comunicação, porque a gente não aprende na escola, né, as pessoas elas se tornam esses profissionais brilhantes que são ofuscados, né, pela comunicação, e às vezes uma pessoa que nem é tão preparada acaba passando à sua frente porque ela tem uma comunicação mais eficiente. Então, gente, veja, a gente volta para a nossa aula anterior, falamos de imagem, né? Que muito antes de você falar diretamente com o seu ouvinte, né? De que você está fazendo uma troca direta ali de mensagem, está conversando com a pessoa, você já está comunicando. Então, se você é aquela pessoa que senta lá atrás, que não quer aparecer, você já está comunicando toda a sua insegurança, né? Ou então, às vezes, até despreparo, porque a leitura, o entendimento não depende do que você passa e depende do que o outro entende. Então, o tempo todo, nós estamos comunicando através do todo, né? Não é só o que a gente fala, é a nossa imagem, nossa linguagem corporal, que você usa, tudo em você está comunicando alguma coisa, a sua postura, o seu comportamento. Então, veja,
o desenvolvimento profissional, né, ele tem, a gente pode dizer aí que são dois pilares, né? O desenvolvimento técnico, sim, extremamente importante, você tem que ter a sua formação, fazer os seus cursos, a sua faculdade, ir atrás de especialização, sem dúvida, né? Isso é primordial, porque para ter uma carreira, crescer nela, você precisa ter o seu desenvolvimento técnico, mas você também precisa do desenvolvimento da sua comunicação, tanto para mostrar o que você faz, o quanto você é bom no que você faz, como também para apresentar e desenvolver melhor a sua profissão. Então, sem comunicação, né, sem uma boa comunicação, a competência ela fica escondida. Então, veja, muitas vezes fala, o que é mais importante, né? O conteúdo que você vai passar ou a forma como você passa? Então, muita gente diz, o conteúdo é mais importante que a forma. Agora, na prática, o que acontece? A maneira como você passa a sua informação, né, a forma, ela vai definir se o seu conteúdo vai ser ouvido ou não. Então, não é que o conteúdo não é importante, sem dúvida ele é muito importante. A coisa mais importante é você ter um bom conteúdo. Mas mesmo aqueles que não têm um bom conteúdo, quando conseguem embalar a sua mensagem de uma forma que seja atraente, de uma forma que vai chamar a atenção do outro, eles são ouvidos. Então, assim, o conteúdo é extremamente importante, mas a maneira como você vai passar é que vai garantir se ele vai ser ouvido ou não, né? Então, quando você fala com confiança, né, com autoridade, com presença, é que você vai ser ouvido. Então, uma ideia apresentada de forma assertiva tem muito mais chances de vencer um argumento do que quando ela não é apresentada com assertividade, né, com positividade. Então, assim, a sua ideia pode ser muito boa, o seu conteúdo pode ser muito bom, mas ele precisa ser ouvido. Lembra que eu falo muito aqui, faça a sua voz ser ouvida, respeitada e admirada. Então, antes de você ser respeitado, você tem que ser ouvido. E a sua ideia pode ser muito boa, você pode ter um conteúdo excelente, mas se você não for ouvido, como que você vai ser respeitado? Como que as pessoas vão te dar atenção? Então, esse despertar, ele tem que vir junto com o conteúdo. Tem que preparar um bom conteúdo, mas você também tem que preparar a sua comunicação, para que você consiga fazer com que as pessoas te ouçam, prestem atenção em você. E para que isso aconteça, né, a gente tem aqui 3 passos, que faz parte do desenvolvimento da comunicação. Né? A comunicação é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, a gente começa com um alinhamento da comunicação, porque tudo em nós comunica algo, a gente tem que ter essa consciência de que o tempo todo nós estamos comunicando e tudo comunica. Para isso, a gente precisa sair do automático, fazer uma avaliação. Como que eu estou me comunicando? Como que funciona a minha comunicação hoje? Para você poder desenvolver o que está ali faltando ou te atrapalhando, né? Que é a parte do planejamento da comunicação. Então, assim, hoje, prestar atenção na comunicação é tão importante quanto prestar atenção no seu conteúdo. Porque quantas coisas que a gente coloca na internet e ninguém dá atenção, né? Então, é algo muito importante você ter aí o cuidado com a comunicação. E quando você consegue ter um bom conteúdo e fazer essa embalagem, né, colocar essa expressão de forma que chame a atenção do outro, é que você vai ganhar autoridade, confiança, credibilidade e respeito. É uma construção. Comunicação é um desenvolvimento. Se você quer sair de um ponto A e chegar num ponto B, né, onde você está hoje e onde você quer chegar. É uma construção. Como essas 3 pessoas que eu coloquei aqui. No caso, o jogador, o Romário, a princesa Diana, que trabalhou muito a sua imagem. A princesa Diana é uma pessoa que trabalhava principalmente a imagem mesmo.
nem sempre ela tinha o poder da fala, principalmente no início, né, quando ela começou a aparecer, e ela usava muito a imagem para transmitir o que ela queria. E não tem hoje, a pessoa pode até não saber, não conhecer direito a Diana, mas sabe quem é, quem foi a princesa Diana. E aqui a Apple, que também é uma empresa que trabalha muito bem a sua comunicação para construir autoridade, confiança, credibilidade, respeito e outras coisas mais, né, que cada um coloca aí dentro do seu pacotinho. E hoje nós temos também o aliado de peso, que é a internet, né? Porque a gente pode, qualquer pessoa hoje pode construir conteúdo e divulgar pela internet. Então, a internet, ela é uma aliada nessa construção da imagem, na divulgação da imagem, né? Então, construir uma autoridade da internet com conteúdo de valor, né? Escolher um canal adequado, né? E o formato de comunicação que combina com você. Você não precisa copiar todo mundo, fazer o que todo mundo está fazendo. Se você entende a sua comunicação e você sabe onde você quer chegar, você começa a fazer esse alinhamento para que aquela comunicação ela realmente te represente. E aí você vai atrás de desenvolver um conteúdo que realmente transmita o que você quer e também atrás de canais que fale com o público que você deseja, que seja o melhor para mostrar o seu trabalho. E hoje nós temos várias formas, vários canais, então a internet ela é um aliado para que realmente a sua mensagem ela chegue mais longe, chegue no maior número de pessoas. Só que ela tem que chegar de uma forma alinhada, de uma forma correta, porque senão você acaba passando uma mensagem que você nem gostaria. As pessoas acabam te entendendo de uma forma que não é verdadeira. E aí acaba criando ruídos, acaba criando conflitos, e a comunicação fica mais caótica do que alinhada. A boa notícia é que qualquer pessoa pode desenvolver todo o seu potencial comunicativo para fazer a sua mensagem ser ouvida, respeitada e admirada. Então, é o que a gente trabalha sempre aqui, faça a sua mensagem ser ouvida, respeitada e admirada. E você não precisa de um milagre para isso acontecer, porque existe um processo. A comunicação ela é um processo, né, que a gente pode estudar, a gente pode aprimorar, e quanto mais a gente pratica, melhor fica. O desenvolvimento da comunicação, ele não acontece de forma aleatória, né? Eu sempre falo aqui, existe um caminho, uma estrutura, né, que envolve consciência, o alinhamento, a presença e a expressão. E foi por isso que eu desenvolvi o meu método, desenvolvi todo o meu trabalho de comunicação. Hoje, o nosso processo aqui na MAR, ele envolve a avaliação da comunicação, nós temos o destrave, que é a parte para trabalhar, principalmente com as pessoas que ainda estão completamente travadas, né? Pessoas que não têm nenhuma desenvoltura na comunicação. Depois nós temos o raio-x da comunicação, que é já um processo mais completo, começa ali na parte do desenvolvimento, vai até falar em público, e ainda temos consultorias, temos mentorias, tudo isso para trazer consciência, alinhamento, presença e expressão para cada pessoa. Sem pressa, no seu tempo, respeitando a sua essência. E o raio-x da comunicação, ele tem essa jornada, né? Ele está dividido em 4 módulos, e no primeiro módulo, a gente vai justamente fazer o trabalho de mensurar a sua comunicação, que é entender como que você se comunica, como que está a sua comunicação hoje, né? Para poder ir para o segundo módulo, que é o desenvolver a sua comunicação. Onde eu estou hoje, onde eu quero chegar. E aí tem um caminho para você fazer, né, que você deve fazer, para desenvolver a sua comunicação. O terceiro módulo já é mais profundo, a gente vai falar da parte de
de como criar conexão, vamos falar da escutativa nesse terceiro módulo, para depois que você já entendeu a sua comunicação, como que você vai desenvolver, como criar conexão, é que você vai para o quarto módulo que nós vamos falar em público. É o preparo para falar em público. Então, veja, a comunicação ela tem um caminho de desenvolvimento. E esse caminho, ele é seguro, é um caminho onde você realmente começa a ver, né, o resultado. E hoje eu fiz uma aulinha mais curta, quero agradecer a todos vocês que estão aqui, e quero aproveitar e deixar o recado que nós estamos com Turma do Destrave, desafio Destrave Sua Comunicação em 7 dias, uma experiência prática, né, para destravar a sua comunicação. São 7 dias, uma semana, começa numa quarta-feira, que é no dia 18, a gente já tem aula no primeiro dia, aula ao vivo, você vai ter várias orientações, vai receber material gravado para assistir, vamos ter essas 2 aulas ao vivo. A primeira aula nós vamos falar de como você vai preparar o seu pitch, depois nós temos o acompanhamento pelo grupo exclusivo do WhatsApp, e ali eu vou estar presente, tirando dúvida, acompanhando vocês, para no dia 25 a gente fazer essa apresentação, vocês estarem com o pitch prontinho, né? Vou dar alguns feedbacks, vou orientando vocês. Então, é muito legal, é muito, muito bom. Eu gosto muito de fazer o desafio do Destrave, eu vejo muito resultado nos alunos, principalmente da consciência da comunicação.